O seu tema é experiência de quase morte. Muito bem. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue iluminando as nossas vidas. O grande neurocirurgião americano, Ibn Alexander III, acordou naquela manhã de segunda-feira, como fazia todas as segundas-feiras, às 4h30 da manhã, porque normalmente às 5h30 ele saía, demorava aproximadamente 1 hora para chegar em seu trabalho, no hospital, e como ele acordara 1 hora antes do que normalmente acontecia, ele ficou a se divagar e a perguntar por que ele acordara daquela forma súbita, vez que ele era uma pessoa de hábitos muito rotineiros, muito corretos, de dormir cedo e acordar cedo, para poder ter uma disposição maior para o trabalho. E assim que ele acordou daquela forma súbita, ele começou a pensar que talvez algo estivesse errado com ele. Porque ele tentou mexer um dos pés e percebeu que uma intensa dor na coluna, sobretudo lombar, e que se irradiava para a coluna torácica e a coluna cervical, estava, de certa forma, impedindo que ele levantasse. E ele fez um esforço imenso para levantar, porque antes de ir para o trabalho era rotina ele levar o filho na escola. Ele se levantou, foi até o banheiro de sua casa e resolveu tomar um banho morno, porque talvez assim ele melhorasse. Encheu a banheira, deitou-se nela e imediatamente percebeu o seu erro em ter levantado e saído para a banheira. Inicialmente a água morna dera-lhe um pouco de alívio, mas na banheira ele já não conseguira se levantar dali, fazendo um esforço imenso para pegar a toalha que estava pendurada e, exercendo uma força sobre a toalha, conseguiu levantar e gritar com sua mulher, que foi até o banheiro e ajudou a chegar até a cama. Quando ela perguntou o que tinha acontecido, ele falou: olha, eu não estou me sentindo muito bem, mas tudo vai ficar bem. Ele era uma pessoa extremamente forte. Nos últimos meses estivera fazendo atividade física, porque o filho de 10 anos estudava numa escola, e numa dessas festas de pais, ele teria que ir com o filho e escalar uma montanha. E aí o filho já, alguns meses antes, o preparara para isso. Então ele deitou, não conseguiu se levantar logo depois, pediu à esposa que levasse o filho, e o filho ficou preocupado, subiu, e aí resolveu dar uma massagem no rosto dele. Quando o filho pegou do rosto, ele sentiu uma dor tão lancinante que ele deu um grito muito grande e começou a tremer, e o filho afastou-se assustado. A esposa disse: não, papai não está muito bem, mas ele vai ficar bem, não foi culpa sua. E o filho desceu a escada. Quando o filho desceu a escada, ele, que sempre despedia do filho, depois que o deixava na escola com beijos, ele teve um pensamento ruim
de que talvez ele não visse mais o filho a partir daquele momento. E aí ele deu um grito e falou: filho, boa aula, eu te amo. E o filho se foi. Logo depois, a esposa chegou, tentou acariciá-lo e ele aí perdeu a consciência. Ele não se viu mais. Essa história de Ibn Alexander III, que aconteceu em 2005, veja que apenas há 6 anos atrás, está relatada no livro chamado A Prova do Céu, que é um livro extremamente interessante e que conta essa experiência de um neurocirurgião que o tempo todo estivera extremamente ligado ao materialismo, até porque, como neurocirurgião, e devido a percalços que ele passou na vida, ele tinha dúvidas da existência de Deus. Um outro paciente, no Hospital Espanhol em Salvador, estava uma certa feita em coma quando o Dr. José Antônio, grande cardiologista da Bahia, certamente um dos maiores cardiologistas, sobretudo na década de 70, 80, e fora meu professor de cardiologia, uma certa feita, assistindo uma aula de biologia no curso pré-vestibular, na realidade ele fora meu professor desde a época do pré-vestibular, ele deu uma aula fantástica sobre a criação do mundo, e ao terminar a aula, ele nos disse, para meu espanto, eu dei essa aula, eu me empenhei tanto para dar essa aula de forma tão boa, para vocês tirarem de uma vez por todas essa ideia besta de Deus da cabeça, que Deus não existe. E Zé Antônio era meu ídolo. E de repente, o meu ídolo caiu, porque como a minha crença em Deus sempre fora e é inabalável, na realidade eu fiquei muito triste, porque eu admirava, como eu admiro muito, e quando ele disser aquilo, eu realmente, naquele dia, fui para casa muito entristecido. Anos se passaram quando eu o encontrei novamente, fazendo estágio na UTI do Hospital Espanhol, eis que eu o encontro. E conversando com ele, ele sabia que eu era espírita, que eu trabalhava já na causa espírita. Ele me falou: Arnaldo, eu tenho uma história para lhe contar. Aí me contou que, estando um paciente em coma no Hospital Espanhol, e o paciente ficou em coma mais de 30 dias, ele, quando o paciente voltou do coma, o paciente começou a narrar para ele coisas que até então eram impensáveis dentro da sua crença material, dentro da sua crença ou ausência de crença, dentro do seu agnosticismo, né? Ele era um agnóstico, não acreditava em nada. E ele me disse o seguinte, que o paciente do Espanhol começou a narrar para ele todas as visitas que tinham acontecido no período que ele estava em coma. Ô doutor, veio minha mãe aqui, conversou isso, isso e isso. Veio meu pai, conversou isso, isso e isso. Ah, inclusive, veio um amigo, tal dia, estava com a roupa tal, e me disse isso, isso e isso. E eu estava aqui, do lado, observando tudo, e todo mundo vendo meu corpo aqui, falando coitado e tal. E eu ficava aqui pensando, por que eles estão alisando esse corpo aí? Por que eles estão alisando meu corpo? Eu estou aqui em pé, eles estão alisando meu corpo. Eu não entendia muito bem aquela situação, mas eu percebi que a morte não existe.
que eu estava ali em coma profundo e as pessoas estavam conversando comigo. Aí eu falei, sim, Zé, e aí? E você acreditou nessa história? Ele falou, rapaz, em princípio, eu não acreditei não, achei que era uma fantasia. Até que ele me disse o seguinte, ô doutor, você não está acreditando não, né? Pois então eu vou fazer uma coisa com o senhor. Eu também dei uma sobrevoada aqui por cima do hospital, e numa calha que tem aqui, mais ou menos nessa direção, perto aqui da cantina, tem uma calha que tem um sapato lá que está assim na calha. Alguém, não sei como é que jogaram aquele sapato lá, mas está lá o sapato. E Zé, isso não pode, isso não é possível. E aí ele resolveu, falou, não sei se isso for possível, isso aí vai mudar a minha vida. E ele resolveu pagar uma pessoa, botar a escada, subir no telhado e encontrar, para sua surpresa, o sapato que estava exatamente no local onde o paciente dissera. A partir daí, ele começou a ser um pesquisador de experiências de quase morte, que a gente chama EQM, a sigla, e se tornou espírita. Havia um indiano que estava com câncer, e era uma espécie de câncer no pulmão. E câncer no pulmão normalmente tem uma mortalidade muito grande, e ele estava no estágio praticamente terminal. Mas ele sentia tanta dor, e ele resolveu não fazer uso das medicações prescritas, porque ele achava que, como ele não tinha mais esperança, ele falou, não, já que é para... eu vou ver se eu aprendo alguma coisa com essa dor. Contrariamente ao que a gente normalmente faz, é porque a gente quer logo usar o analgésico o mais rápido possível. Eu mesmo, quando falei em dor, já estou correndo longe. E ele quis fazer essa experiência. E aí, chamou seus familiares, explicou onde é que estavam as coisas, porque ele sabia que naquele dia ele ia morrer. E foi o que aconteceu. Ele morreu, desencarnou. Depois ele fez uma descrição que posteriormente eu vou falar para vocês, que é uma descrição mais ou menos comum a quem passa por experiências de quase morte. E subitamente, quando estavam preparando para enterrá-lo, ele volta. E ao voltar, ele resolve escrever também um livro e contar a sua história, e a partir daí trabalhar sempre com os pacientes terminais, para os quais, segundo a experiência da grande psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, ela descreve 5 fases importantes nos pacientes terminais. E eu que trabalhei vários tempos com pacientes de AIDS e com pacientes terminais, pacientes de câncer, eu era interconsultor, na época, psiquiatra e neurologista para os pacientes terminais, e era quem dava todos os resultados positivos de pacientes aidéticos, na época em que ter AIDS era fatalmente uma sentença de morte. Eu vivenciei muito dessas fases descritas por Elizabeth Kübler-Ross. A primeira fase é de negação, quando a pessoa está próxima ao seu desencarne e quando ela tem consciência disso, e por isso os espíritos superiores nos advertem de que é muito melhor ter um câncer ou ter uma doença consuntiva e ir se acostumando e se aclimatando para o mundo verdadeiro para o qual a gente vai, do que ser subitamente ceifada a sua vida através de um acidente ou qualquer coisa assim. Embora certamente prefiramos essa segunda opção do que ficar doente. Então a primeira fase é a fase de negação. O indivíduo, ele não acredita que ele vai morrer. E por mais que a gente entenda
E o Espiritismo nos abre um caminho imenso acerca dessa perspectiva. Por mais que a gente entenda que a vida continua, todas as pessoas passam, sobretudo aquelas pessoas que não conhecem a teoria espírita, mas aquelas que também conhecem. Vocês viram no filme e no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que Chico, mesmo acreditando que a morte continua, quando o avião estava perto de cair, ele gritou. E Emmanuel apareceu e falou: Chico, peraí, rapaz, todo mundo vai morrer, por que você está gritando? Ah, eu sei que todo mundo vai morrer. Sim, mas a morte não existe. Tá, eu sei que a morte não existe, mas me deixa gritar que eu estou com medo. Ai! E tome alegria. Então, todos nós temos essa tendência de próximo à morte. E a gente, por mais que a gente pense que o outro não está entendendo que está próximo à morte, na realidade, a pessoa sabe. Isso eu posso garantir para vocês. Então, muitas vezes, os nossos familiares dizem: não, olha, você está bem, você vai ficar bem. E ele finge que acredita, entendeu? Porque é importante levar isso. Às vezes é porque ele quer até acreditar dentro desse processo de negação, mas ele sabe que o fim dele, da vida corporal, está próximo. A segunda fase é a fase de barganha. O indivíduo que nunca foi religioso na vida começa a querer fazer troca com Deus. Olha, Deus, se eu ficar vivo, eu vou deixar de beber, né? Eu vou deixar de ser galinha, eu vou deixar de dar em cima da mulher do outro, eu vou obedecer os 10 testamentos, os 10 mandamentos, desculpe. Eu vou obedecer os 10 mandamentos, eu vou me transformar. Então, essa fase de barganha, ela leva um tempo. E eu me lembrei de um paciente que traiu a esposa indo de Feira de Santana, de Salvador para Feira de Santana, conheceu uma mulher no ônibus e saiu com essa mulher quando chegou em Feira. E era evangélico. E chegou lá no hospital desesperado, porque assim falou: olha, doutor, eu vim conversar com o senhor porque eu peguei AIDS. E eu falava assim: mas como é que o senhor está sentindo alguma coisa? Estou com diarreia tremenda, terrível. E ele aí me contou essa história de que tinha ido para a Feira de Santana, tinha conhecido uma mulher no ônibus, e depois tinha saído com essa mulher, e que por conta disso ele tinha pegado AIDS. E aí nós fizemos todos os exames e não tinha absolutamente nada. O sentimento de culpa era tão grande que ele quis logo morrer, né? E logo não quis só adoecer. Eu falei: ó, meu amigo, isso só vai melhorar depois de a gente conversar com sua esposa. Ele: ah, não, peraí, doutor, eu prefiro morrer, porque conversar com minha mulher eu não vou conversar, não. E aí, depois de um longo tempo, a gente conversando, ele admitiu que se eu estivesse junto dele no momento da confissão, que ele conversaria com a esposa. E foi o que fizemos. Isso depois de passar uns 3 meses, ele tendo todos os sintomas de AIDS. Aí achava que ele lia, na época não tinha internet ainda, mas ele pegava até livros, jornais, lia e falava assim: olha, doutor, hoje eu estou sentindo assim. Doutor, acho que já estou com sarcoma de Kaposi. Olha a boca como ele está estourando. Aí aparecia qualquer lesão na boca, né? E ele achava que estava com sarcoma. Ah, eu estou hoje respirando dessa forma. Então, para vocês perceberem como o sentimento de culpa nos paralisa e nos mata mesmo. Depois conversamos com a esposa foi compreensiva, entendeu? Até porque estava vendo o marido morrer e estava preocupada com a morte do marido. E aí, depois disso, ele se curou, ficou bem, a esposa aceitou, claro que com a promessa dele de que nunca mais ele se desviaria do bom caminho e nem pegaria ônibus para a Feira de Santana. E aí ele ficou bem. Então, essa fase de barganha a qual eu citei é uma fase importantíssima para a nossa evolução. E é por isso que no livro A Doença como Caminho, a gente aprende que todas as doenças que nós adquirimos, sejam por culpa nossa, sejam expiações, ou sejam provas, elas são importantíssimas para a nossa evolução. E é claro que é muito difícil a gente pensar dessa forma,
mesmo para mim espírita. Médico, então, é pior ainda, porque não tem nada mais covarde do que o homem, né? O homem já é homem macho. O macho é extremamente medroso. Se for macho e médico, então o medo vai lá para cima, né? Vide o caso em que eu tive uma taquicardia, uma aceleração dos batimentos do coração, e fui para o SAMU. E fiquei lá, né, no SAMU, botando os aparelhos, todos, eu olhando lá para o monitor, e via meus batimentos cardíacos acelerados, mas tudo dentro da normalidade, só estavam acelerados. Enquanto do outro lado, ao lado da maca, tinha um senhor com o coração em frangalhos, né, com uma fibrilação atrial, que é um caso grave de arritmia, e ele do meu lado. E aí passou um familiar dele, eu olhava assim, eu olhava para o monitor dele e falava: oh, meu Deus, não deixa eu ficar daquele jeito não. E eu olhava para ele e pedia: oh, meu Deus, não deixa eu ficar daquele jeito não. E o cara complicando. Aí passou um familiar dele e falou: e aí, como é que tá? Ele falou: tô joia. Eu falei: meu Deus, como a ignorância é boa, Jesus. Queria ser ignorante, porque eu fiquei com muito medo. Então a gente sente esse medo terrível. Depois da barganha, vem um sentimento de defesa, onde você ainda não é um sentimento de aceitação, mas é um sentimento de defesa, onde normalmente você se encaminha para a depressão. E na depressão, com todos os sintomas de desânimo, tristeza, choro, irritabilidade, anedonia, né, que é perda de prazer por coisas que antes a gente tinha prazer, dores corporais. E depois o indivíduo tem uma aceitação, que é uma primeira fase de aceitação, até chegar no momento de uma aceitação total e absoluta. Observe que nem sempre essas fases são nessa classificação que eu coloquei para vocês. Elas podem se misturar, e também nem todo mundo chega até a fase de aceitação total. Mas sabe-se, os relatos dos pacientes, sobretudo dos pacientes com experiência de quase morte, sabe-se que essa fase de aceitação absoluta, ela é coroada por bênçãos muito grandes. Tanto para aqueles pacientes que voltam posteriormente, após passar pela experiência de quase morte, quanto para aqueles que desencarnam. Efetivamente, os espíritos vêm nos falar sobre isso. Mas a história do grande neurocirurgião Ibn, Alexander III, assim que ele chega no hospital, e é exatamente no hospital onde ele trabalha, após a esposa tê-lo encontrado desmaiado, e posteriormente foi descoberto que ele, enquanto ela levava o filho na escola e que ela voltara, ele tinha tido uma crise convulsiva. Ele chegou no hospital, e ao chegar no hospital, ele foi examinado por uma equipe médica extremamente competente, até porque ele trabalhava no hospital, e quando a médica que o examinou observou que o quadro dele era muito grave, ela resolveu fazer ele extremamente agitado. Ele, sentindo que alguma coisa estava errada com ele, dentro daquela agitação, ele percebe e vem uma certa clareza na mente dele que permite que ele fale assim: Deus, me ajude. Nesse momento, ele desmaia, a médica faz uma punção lombar e constata que ele, depois de um determinado tempo, que ele estava com meningite. E que é uma meningite, normalmente a gente costuma dizer em medicina que todo médico tem algo que a gente chama de esmeraldite. Esmeraldite é assim: tudo que acontecer com qualquer pessoa, se acontecer com um médico, é pior. Então, e realmente parece que as coisas no momento lá não dão certo e acaba a coisa piorando. E essa esmeraldite, né, que vem de esmeralda, do cuidado que deveria ter e acaba não tendo, aconteceu com o Dr. Ibn. Porque quando foi feita
o estudo laboratorial do líquido, do líquido que a gente tira da coluna, porque a gente produz aproximadamente 450 ml, meio litro por dia, foi retirado o líquido só tinha pus. Daí a preocupação imensa, ele normalmente é um líquido transparente, quase, claro. O índice de glicose do líquido é o índice que chega a 80 miligramas por decilitro, né? Basta ver que, por exemplo, a nossa glicemia normal vai de 80 a 110, depende do método, 120. E a glicemia, normalmente, em pacientes que têm meningite, ela cai bastante, porque normalmente as bactérias comem a glicemia, por isso é que o cérebro, glicemia, acaba se transformando, digamos assim, é quem carrega a glicose, é quem carrega o oxigênio, ela acaba se transformando em perda de oxigênio muito grande e a pessoa efetivamente morre. Então, nos casos muito graves de meningite, às vezes a glicemia cai para 30, 20, o normal é 80, em torno de 80. O dele tinha 1 miligrama, quer dizer, praticamente zero, 1 miligrama por decilitro. Quando foi feito esse exame, e aí todo mundo achou que realmente, que efetivamente ele estava prestes a morrer, apesar da grande quantidade de antibióticos, eles descobriram que que o tipo de meningite dele, óbvio, era bacteriana, e que a bactéria que estava acometendo era uma bactéria que era muito comum em criança, que é a Escherichia coli, mas que não é comum em adulto. Então a dele foi uma coisa extremamente rara e que acontecera porque há 6 meses anterior ele tinha estado na Índia, e lá na Índia tinha havido um surto de Escherichia coli. Quer dizer, a bactéria ficou no corpo dele durante um determinado tempo, até que em diminuindo a sua frequência energética ou a sua imunidade, como queiram, ele apresentou esse quadro de meningite. Então ele passou 7 dias em coma, com a certeza absoluta para todos os médicos que o acompanhavam de que ele ia morrer. E aí ele passa a narrar, 7 dias depois, quando para a surpresa dos médicos ele volta, ele passa a narrar a história fascinante que está contida no livro A Prova do Céu, onde ele, no momento em que ele perde a consciência, e depois de algum tempo, primeiro ele passa a ouvir um barulho. E era um barulho muito desagradável, era um barulho como se fosse uma marreta batendo em algum lugar de forma contínua. Só que ele descreve que essa sensação, esses sentimentos, que ele não sentia o barulho somente pelo ouvido, porque os sentimentos tato, visão, audição, paladar e gustação estavam totalmente misturados. Que ele ouvia esse barulho, mas sentia esse barulho às vezes na própria pele, se é que ele tinha pele, porque ele também ele não sabia absolutamente de nada onde é que ele estava. Passado algum tempo, onde ele vislumbrou uma lama, ele conta que era como se fosse uma lama, né, uma gosma escura, e através dessa gosma, e todo o tempo que ele ficou sentindo isso, ele sentia a presença de uma mulher junto dele. E através dessa gosma ele viu uma luz. Quando ele conseguiu atravessar a gosma, que ele chegou nessa luz, ele passou a ver uma cidade indescritível pela beleza. Ele não consegue descrever a cidade, mas percebe que a cidade era extremamente bonita e a cidade exalava um cheiro de música. A gente não consegue definir o que é um cheiro de música, mas observe, eu estou falando para vocês que todos os sentidos estavam misturados.
ele não tinha somente a audição da música, né? Assim como a gente muitas vezes pode juntar tudo e observar a cor do som, ele observava o cheiro e essa mistura da música. E passou a ver anjos que circulavam pela cidade e que sempre essa mulher dizia: olha, está tudo certo, você está bem, a vida continua. Passava, a mulher dizia para ele: olha, está tudo certo, você está bem, a vida continua. E ele começou a reformular, mesmo nessa experiência que ele teve, ele começou a reformular as suas convicções acerca da experiência que ele estava tendo e acerca da crença que ele não tinha. Então, as experiências de quase morte, quase sempre, são concessões moratórias divinas para que a gente aprenda que realmente a vida não se resume na nossa vida física.